Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Ô, Gabi, você acha que essa questão da musicalização, quando você começa a trabalhar desde o ventre, desde bebê e tudo, você acha que na vida dela ela vai tendo essas sensações, assim, isso é benéfico como, assim, ao passar do tempo? Como é que você acha que isso traz benefício no desenvolvimento da pessoa, já ali na fase de adolescência, do adulto? Como é que isso vai funcionar? A música, ela pode ser benéfica quanto trazer malefícios. Isso Sim. depende muito agora a gente vai falar entre a musicalização infantil e a musicoterapia, porque existe uma grande diferença, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu atuo na área pedagógica. Então, o meu olhar, ele é no marco do desenvolvimento infantil e é lógico, dentro da musicalização existe um pouco da musicoterapia e dentro da musicoterapia existe um pouco da musicalização, mas são duas coisas muito diferentes. O musicalizador, ele pode ser um músico que se especializa, por exemplo, na parte infantil, mas o musicoterapeuta, a musicoterapia, ela vai trabalhar a área da saúde. Então, ela vai ter um objetivo específico para trabalhar, né, a terapia, aquilo que o paciente está necessitando. E esse marco do desenvolvimento, o olhar pedagógico, a musicoterapia, ela vai trabalhar muito mais aí o que o paciente precisa que o profissional precisa realizar com a música. O meu olhar é muito mais pedagógico. Eu vou trabalhar vivências musicais com as crianças, trazendo para eles os parâmetros do som e dividindo por faixa etária, porque é aí onde que a gente vai conseguir um melhor desenvolvimento. É lógico que isso depende muito da realidade do profissional. Um profissional que junta ali crianças de 2 anos, com crianças de 3 anos, com 4 anos. Quanto mais a gente consegue reduzir essa faixa etária para trabalhar, melhor é o desenvolvimento que a gente quer trabalhar. E é lógico que o profissional ele precisa ter um plano de aula específico, precisa ter um objetivo traçado num plano de aula. O que eu vou trabalhar com as crianças? Dentro daquilo que eu falei, que a gente vai apresentar um repertório para essas crianças, né? Desde uma música erudita, clássica, uma parlenda, vamos trabalhar uma banda rítmica com diversos instrumentos percussivos, melódicos, mas sempre lembrando, são vivências musicais. A gente ainda não vai trazer nada de exigência, a gente não quer que a criança acerte, a gente quer que elas vivencie. E aí um plano de aula bem traçado, né? Eu estou falando de um olhar pedagógico, né? Tendo um plano de aula bem traçado, a gente prepara essas crianças, trabalhando todos os benefícios que a música traz no desenvolvimento emocional, afetivo, da fala, coordenação motora. São diversas experiências que o tio Juninho tem para contar. E aqui eu me recordo, as mamães mandam para mim, eu recebi essa semana um vídeo em que a mamãe fala assim, a bebezinha acorda, né, ela já tem 1 ano e 6 meses, acho que 1 ano e 8 meses. Eu quero ir na tia Gabi. E a mamãe fala assim, mas hoje não é o dia da tia Gabi, eu quero ir na tia Gabi. Aí ela fala assim, só terça-feira, tem que esperar. Aí ela escreveu embaixo, minha luta diária. Porque é um momento prazeroso, é um momento gostoso, é lúdico, é vivência. E dentro desse marco, dessa afetividade, que o benefício que a música faz, não quer dizer que eles vão virar musicista, mas é transformar, fazer de uma vivência hoje, ainda mais
hoje em dia, após uma pandemia onde as telas estão inseridas, qual que é a palavra? Desorganizada nas famílias. As crianças, durante um período, não podiam sair para brincar por conta da pandemia. E um dos recursos em que as famílias encontraram foi as telas. Então, sair de casa, sair da tela, encontrar na música, numa brincadeira musical, uma vivência, é aquilo que o professor começou a explicar para a gente, os 1000 dias, a primeira infância, tudo que a gente estimula na primeira infância, as emoções que a gente traz, cria para aquela criança, é o que a gente leva para o resto da nossa vida. As emoções, sabe, os medos que a gente tem são aqueles vividos na infância, porque a gente estava acostumado a deixa chorar, uma hora para, né? Não tem que fazer tudo que a criança quer, não é não e pronto. E a gente, com a música, a gente transforma tudo isso de uma forma mais leve, mais prazerosa, mais gostosa. Eu tenho N experiência. Quando eu falo de plano de aula, a criança ela precisa de rotina. Por que rotina? Porque rotina traz segurança. Então, a criança precisa saber o que vai acontecer. Quando eu dou aula para bebês, eu praticamente sou a primeira professora da vida deles. Eles entram numa sala gostosa, aparentemente, mas é tudo muito receioso. Tem crianças que choram durante um mês. Então, as nossas aulas precisam ser planejadas de uma forma que a criança se sinta segura. Então, quando você repete a mesma canção, ele chegou na próxima semana na aula. Nossa, tá repetindo essa canção. Ela é gostosa. Aquele lugar gostoso. Repetiu a atividade, mesmo com aquele recurso, aquele instrumento musical, só que com outra variação. Então você está trabalhando aí um parâmetro do som, a gente está trabalhando intensidade, forte e fraco. Bebê aprende intensidade, bebê aprende por imitação. E ali com ele está o pai ou a mãe, que é a pessoa que ele mais ama nessa vida ali, né? Com quem ele quer estar, e ele está repetindo, e ele está fazendo. Então, são essas memórias que a gente quer criar. Lembrando aí, voltando aí nas telas, tirar um pouco das telas, a gente prepara a iniciação musical até os 4 anos para que eles tenham vivência, para que eles vivenciem a música, conheçam instrumentos musicais. Tem muitas mães que nos procuram, o tio Juninho também sabe falar sobre isso. Tem uma que nos procura para perguntar sobre as aulas, né, de música. Aí ela fala assim, mas eu não sei se eu coloco ele na aula de violão ou na aula de piano. Então, quando a criança ela passa pela musicalização, ela toca um pouco de piano, ela aprende as notas musicais no piano, a escala diatônica de dó, ela vê a gente tocando o ukulele, ela experimenta o ukulele. Então, a gente prepara até os 4, 5 anos para que a gente direcione ela para o estudo do instrumento musical. Aí nós direcionamos exclusivamente para o estudo do instrumento musical. Lembrando, a criança vem para a aula de piano com 5 anos, nós temos um material didático exclusivo para a faixa etária dela. É um material lúdico, onde também nós vamos trabalhar percepção musical, que é o mais que os músicos precisam, né, de uma percepção musical para tocar de ouvido, para tocar numa festa, conseguir ali manusear o seu instrumento. E as mães, quando nos procuram, têm essa dúvida, mas eu vou comprar um piano, vou comprar um teclado, um violão, depois ele não vai mais querer estudar. Então, a gente vai criando essas memórias afetivas, musicais, preparando a criança para que seja da melhor forma possível. Mas o professor